Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Amém. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos então à oração diária do dia de hoje e ao mesmo tempo, meus irmãos, nós também teremos uma palavra de fé para todos nós. Antes de nós começarmos a oração e logo em seguida a palavra, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você deixasse o seu like, que você também compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas, para assim juntos crescermos através da palavra do nosso Deus. Oremos ao nosso Deus em nome de Jesus. Grande Deus e soberano Pai, mais uma vez nos reunimos para nós juntos glorificarmos e adorarmos o Teu nome, porque digno Tu és de ser louvado. Digno, ó Deus, Tu és de ser glorificado e magnificado. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó verdadeiro e magnífico Deus. Nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos engrandecer o Teu santíssimo nome e dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é tremendo. É o Deus da cura, é o Deus das maravilhas, é o Deus que faz coisas grandes. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos de pé, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo tudo que o mundo oferece, tudo aquilo que não pertence a Ti, que não vem de Ti, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Nós repreendemos no nome santo do Senhor dos Exércitos. Bendito e magnífico Deus, ajuda o Teu povo, a Tua igreja a permanecer de pé. Mas nós neste momento estamos orando, estamos clamando, Senhor, por vidas que estão inscritas nesse canal, que acompanham este canal conosco diariamente nas orações, nas intercessões. Eu quero nesse instante apresentar os que choram, os que estão passando por algumas provações, os que estão passando por algumas lutas e dificuldades, ó Pai, porque há pessoas desempregados, há pessoas enfermas, há pessoas passando por grandes batalhas, mas o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus que restaura tudo que está em desordem. O Senhor coloca no seu devido lugar. Ajuda o Teu povo, Senhor, a permanecer fiel, a permanecer de pé, a clamar pelo santo e poderoso nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o seu nome tem poder. Todo poder foi dado ao Senhor Jesus, tanto nos céus como na terra. Poder para vencer o maligno, poder para vencer as obras do inimigo, poder para vencer tudo aquilo que quer impedir o nosso caminhar, o nosso andar. Ó Deus de bondade, ó Deus de amor infinito, perdoa os pecados de cada um de nós que oramos neste momento de oração. Perdoai, limpai, purificai nossos corações. Purificai, Santíssimo Deus, o nosso ser na Tua presença. Purifica o coração do meu irmão, o coração da minha irmã que ora conosco aqui agora. Eu Te apresento aqueles que estão, meu Deus, em um leito, em um hospital, em um leito na sua casa, aqueles que estão na fila dos centros cirúrgicos, os que estão desenganados pela medicina, os que estão abatidos na fé, os que estão feridos na alma, os angustiados, os que estão tristes, feridos, sofrendo, sendo bombardeados, ó Pai. Quantas vidas assim, que precisam sim da compaixão do Senhor, da misericórdia do Senhor, porque nós mesmos sabemos que não existe socorro se não estiver em Cristo Jesus. Não existe solução
sem a pessoa de Jesus. Milagres é só com o Senhor, curas divinas só o Senhor faz, libertação só o Senhor também pode fazer. Ninguém pode fazer maravilhas, ninguém pode trazer bênçãos, ninguém pode transformar vidas, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus da paz, o Deus da cura. Ninguém pode mudar a história, a não ser aquele que tem o poder, o domínio e a majestade, porque operando Deus, quem pode impedir? Operando Deus, quem pode interferir no agir de Deus e no trabalhar poderoso da mão de Deus? Aqui no dia de hoje, Pai Santo, aqui neste instante, Papai, ajuda os que clamam, os que choram. Jesus, pessoas que neste momento estão chorando, enxuga as lágrimas dos que choram neste momento. Aleluia. Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é santo, que há poder no Teu nome. A Tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos, que nós não conhecemos, Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, ó Deus de poder e glória, faz a obra de Deus. Aleluia. Faz a Tua obra, fazer coisas profundas, Senhor, em nossos corações. A obra do Senhor que eu estou falando, o agir de Deus dentro do coração do homem, o agir de Deus dentro do coração do servo. Aleluias. Glorifiquemos o Seu santo nome, exaltemos o Seu santo nome, magnifiquemos o Seu santo nome. Deus, derrama poder sobre a vida do meu irmão, sobre a vida dos que buscam a Tua presença. Não deixa a fé ser abalada, o desânimo nos dominar, a fraqueza nos vencer, a enfermidade nos abalar, mas sermos tratados pelo Espírito de Deus, de forma assim, meu Pai, a nós nos humilharmos na Tua presença, exaltarmos a Tua presença e darmos glória ao Teu nome, Jesus. Oh, meu Deus, eu quero apresentar os casais, os filhos, os adolescentes, os que estão, meu Deus, sendo oprimidos, vivendo uma luta espiritual travada. Oh, Senhor, meu Deus e Pai, venha nos tocar, venha nos revestir do poder sobrenatural. Não há Deus tão poderoso como o Senhor dos exércitos, aleluias. Não há Deus tão glorioso como o Senhor que fez os céus e a terra. Opera nas nossas vidas, Senhor. Esta pessoa que está no leito chorando com dores, que essas dores desapareçam. Essa pessoa, Senhor da glória, que está desenganada da medicina, que haja milagre e cura divina para o Teu nome ser glorificado e exaltado, Senhor Jesus. Ah, meu Deus, ao abatido, ao marido e à mulher, Senhor, que eles sejam abençoados e seus filhos. Te apresento os cristãos de todas as denominações. Te apresento os servos de todas as denominações, que o Senhor derrame sobre eles o poder, a unção, para ganharmos os perdidos, ganharmos o mundo perdido para Cristo Jesus. Aleluia. Oh, meu Jesus, não rejeites a nossa humilde oração e o nosso humilde clamor, o nosso humilde grito de socorro, grito de misericórdia. Tem vidas, meu Deus, em meio a tantas batalhas. Essas pessoas que estão desesperadas, a ponto de fazer loucuras,
Por isso nós apresentamos aqueles que estão passando batalhas espirituais, guerras com desemprego, guerras psicológicas, depressão, opressão, tristeza, amargura, angústia, lar sendo destruído, casamento sendo bombardeado. Todas estas causas e até as que eu não citei, que a tua mão comece a agir, meu Deus, para fazer a pessoa crer no poderoso nome de Jesus. Oh, meu Pai, e a obra das missões nos 4 cantos da terra também, nós lhe apresentamos. Tu és fiel e a tua fidelidade dura para sempre. Tu és um Deus imutável. A Bíblia diz que tu és um Deus cognoscível, que se comunica com o homem. Um Deus que tem atributos incomunicáveis, como aqueles que ele não pode transferir para o homem. Como a onipresença está em todos os lugares, a onisciência, saber de todas as coisas, a onipotência, dominar todo o poder. Por isso nós te louvamos, por isso nós te adoramos, por isso nós te glorificamos, de coração, de corpo e alma. Aleluia. Ah, Senhor, se não fora o Senhor, o Deus maravilhoso, se não fora o Senhor, os inimigos já nos teriam devorados vivos. Vivos. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos revestidos. Se não fora o Senhor, esta pessoa não estaria de pé, não estaria viva. Senhor, liberta este oprimido das drogas. Eu te suplico em favor deste oprimido pelo vício do álcool, o vício das drogas. Seja repreendido este espírito maligno que oprime, que acorrenta essa pessoa nas drogas, no álcool e na prostituição. Jesus, querido, liberta esse esposo, esta esposa, dominados pelas obras da carne, que eles possam vencer todas as barreiras, todos os impedimentos, no nome santo de Jesus. É o que eu te peço, é o que eu conclamo, Senhor, porque a Bíblia nos diz para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo, que é para nós invocarmos o seu santíssimo nome enquanto o Senhor está perto. E muitas das vezes nós não clamamos como se deve clamar, nós não buscamos como se deve buscar, nós não adoramos como se deve adorar. E aí as lutas nos pegam de surpresa, nos prepara, nos sustenta, nos renova. Olha para esta esposa que está passando grandes lutas porque seu esposo está enfermo, enfermidades que podem ser espirituais ou patológicas. Olha para esse esposo que a sua esposa está passando por perturbações mentais ou por enfermidades. Olha para esse pai, para esta mãe com esse filho dando trabalho, envolvido nas drogas, no mundo do crime. Jesus, eu te apresento os que estão nos presídios, nos manicômios, os que moram nas ruas, todas as situações dessa pessoa que ora conosco agora aqui no canal chorando. Eu te apresento aqueles que estão no Nordeste, no Sudeste, na região Sul, no Centro-Oeste, os que estão, meu Deus, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, orando conosco através deste canal. Todas as pessoas, no nome de Jesus, que a bênção, a proteção, a palavra de Deus traga vida para todos os que ouvem o canal, em o nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós agora iremos a uma palavra, tá? A palavra que nós queremos ler com os meus amados irmãos, fala sobre as obras da carne. E
esta obra da carne que nós vamos tratar hoje é a ira. E eu queria ler Tiago capítulo 1, verso 19 e 20, porque alguns irmãos pediram para nós ensinarmos sobre as obras da carne, como vencê-las, como dominar, porque às vezes a pessoa se ira com muita facilidade e não consegue ter o domínio sobre esse seu sistema nervoso, sobre essa sua vida pessoal. Então lá em Tiago capítulo 1, verso 19 e 20, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem produz a justiça, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, meus amados irmãos, a ira é uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, verso 20 diz que a ira está na galeria das obras da carne. Jesus disse que não devemos nos irar contra os nossos irmãos, lá em Mateus capítulo 5, verso 22. Pois por isso é que nós precisamos cuidar melhor das nossas emoções e controlar a ira dentro de nós. Como o apóstolo Tiago disse, devemos ser tardio para irar-se. Tem que ter domínio próprio, ser paciente, ser calmo. Nunca resolva as coisas por impulso, por uma explosão de ira. Não, pare, reflita, pense 50 vezes antes de tomar uma decisão. Ou seja, se sentirmos a ira, devemos nos conter para não apressar em reagir, sendo também tardio para falar. Porque depois que você fala, irmãos, não tem como você pegar as palavras e devolver de novo a boca. Se você parte para uma agressão física promovida pela ira, depois que você agrediu, não tem como você voltar atrás, se já praticou o ato. Então, você tem que ler mais sobre as obras da carne no livro de Gálatas, meus queridos irmãos. Então vamos aprender mais sobre a ira e entender como vencer a ira, como vencer este sentimento. Tipos de ira, vamos lá? Nós podemos entender que a ira em dois tipos básicos que a motivem para ajudar e definir a situação. Tipos de ira: a justa, né? A ira justa é quando a pessoa tem razão por uma causa honesta. Mesmo assim, não é necessário reagir de forma negativa. Em muitos casos, a pessoa até tem razão, mas perde após agir de forma errada. Moisés irou contra o povo de Israel justamente pois o povo pecou contra o Senhor. Mas Deus não se agradou da atitude de Moisés. Está lá em Números capítulo 20, verso 10 e verso 11. E essa atitude de Moisés custou caro para ele. Na hora em que o Senhor mandou ele olhar a terra, espiar a terra, o Senhor falou: ali tu não vais entrar, porque não santificaste o meu nome no meio do povo. E a primeira vez, Deus mandou que ele batesse a rocha, com a varinha, e a rocha jorrou água. Na segunda era para ele falar. Ele estava tão irado que ele tocou na rocha, e aquilo lhe custou não entrar em Canaã. O rei Assuero ficou irado com a primeira esposa Vasti, ou Vaste, por motivo justo, e a abandonou. Mas a sua intenção de se vingar de todas as outras mulheres estava errado. Esther, capítulo 2, verso 1. Então nós falamos da ira justa. E a ira injusta? A ira injusta é algo que não tem motivo para ficar nervoso, ou que não seja necessário se irar. E algumas pessoas nem sabem por que estão com raiva de alguma coisa. Penina irritava Ana, provocando-a sem necessidade. 1 Samuel capítulo 1, versos 6 e 7. Jonas ficou irado contra o povo de Nínive e até com a planta que morreu, e por isso Deus lhe perguntou: é razoável a tua ira? Tens razão na tua ira? Jonas capítulo 4, do verso 1 ao verso 4.
Sanbalate e Tobias ficaram irados contra Neemias. Começou a porque Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém e estavam motivados por razão injusta, pois não queriam o bem do povo. Neemias 4:7. Então, o primeiro desafio da pessoa irada é conseguir saber se sua ira é justa ou injusta. Independente de ter ou não ter razão, não é preciso reagir de forma exaltada, meu irmão, minha irmã, que pode ter consequências terríveis, ruins, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10:23. Mesmo se a causa da ira for justa, não faça injustiça, hein? Vamos ao tópico 2, então. Níveis da ira. Embora as palavras sejam sinônimas, podemos usá-las para definir alguns níveis da ira, para diagnosticar que ponto a pessoa chega com esse sentimento chamado ira. Vamos aos níveis da ira. Raiva. A raiva, meus irmãos, é um sentimento que vem sobre a pessoa repentinamente por causa de algo que lhe aborrece ou que ela não concorda, causando irritação. Para o Salmo 37, verso 7. O rei Saul, ele passou a ter raiva da prosperidade e da fama de Davi, e o espírito mau o perturbava. 1 Samuel 18:10. Depois da raiva, nós entendemos a fúria. A fúria acontece quando a ira se torna comum e as pessoas já se tornam iracunda. Provérbios 29:22. E sai fora de si toda vez que algo lhe aborrece, estando sempre disposto ou disposta a brigar, porque preparam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda noite, dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Oséias capítulo 7, verso 6. Esaú teve um ataque de fúria quando soube que foi enganado pelo irmão Jacó, lá no livro de Gênesis, no capítulo 27, verso 44. Aí nós chegamos na cólera. A cólera é já uma ira já incontida, não tem mais como conter, a pessoa fica encolerizada. Uma doença emocional que a pessoa não se domina mais, sente capaz de fazer loucuras, sendo capaz de fazer loucuras. Eu vou repetir: como Caim, que ficou irado com Abel, seu irmão, e matou ele. Gênesis 4:5. O faraó, que sentiu cólera contra os bebês recém-nascidos. Hebreus 11:27. Uma raiva tão grande, sem explicação. Salmo 106:23. E Herodes, que se irou contra os reis magos, que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia na cidade de Belém, querendo matar o Messias. Mateus 2:16. E lembramos também de Nabucodonosor, que ficou irado com 3 jovens que não se prostraram diante da sua estátua, e mandou acender a fornalha 7 vezes mais, como se estava também, veja, como estava também a sua ira acesa. Daniel 3:19. Então, o segundo desafio é reconhecer em que nível está a ira daquela pessoa. Se a pessoa se a ira dessa pessoa é apenas uma raiva, se já se transformou, se tornou em uma fúria incontrolada, ou se tornou em uma doença que faz a pessoa ser colérica diante de qualquer situação. Descubra em que nível está a sua ira e trate aos pés da cruz, meu irmão, minha irmã. O que provoca a ira? Descobrir as razões que provocam a ira é muito importante para você e para mim. Uma vez que, se você sabe o que causa esse sentimento, então é possível prever, se antecipar para não ser surpreendido. E alguns textos bíblicos que citam sobre as causas da ira são
más influências, Provérbios 2:24. Não te associes com o iracundo, nem andes com os homens coléricos, Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Uma pessoa com má influência pode provocar iras e vários problemas, 1 Coríntios 15:22. Fingimento, Provérbios 25, verso 23. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. É muito triste conviver com pessoas fingidas, e muitos não conseguem controlar sua ira diante disso. Outro ponto, impaciência, Eclesiastes 7:9. Não te apresses em irar-te, porque a ira abriga no íntimo dos insensatos. E no Provérbios 11:23, o desejo dos injustos tende somente para o bem, mas as especulações dos perversos redundam em ira. Então a pressa, causa ansiedade, que pode se tornar nervosa, gerando a ira. Então tome cuidado. Se tem alguém que te provoca a ira, aprenda a perdoar, mas se for preciso, evite. Salmo 1:1, Romanos 12:18. E em caso de fingimento, irmãos, apenas espere em Deus, que revela toda a verdade com o tempo exato. Marcos 4, verso 22. Controle sua impaciência, meu amado irmão. Controle sua impaciência, minha amada irmã, buscando o Senhor Deus em oração. Filipenses 4:6. Descubra as causas da sua ira e consequências da ira. Salmo 37:8 fala assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. O salmo acima que nós lemos e acabamos de ler, o salmo que eu citei agora, ele declara que as consequências da ira sempre serão ruins. E por isso mesmo é que precisamos pensar que não vale a pena ficar irado e se desgastar emocionalmente. Quem é manso sabe que tem herança sobre a terra. Então espera, depois consegue vencer tudo, Mateus 5:5. Algumas consequências da ira são loucuras, Provérbios 14:17. Danos, Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu te livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Tá vendo? Contendas, Provérbios 15:18. O ambiente pesado, Provérbios 27:3. Atrapalha a comunhão com Deus. A ira atrapalha a comunhão com Deus. 1 Timóteo 2:8. Agora, controlando o sentimento da ira. Vamos controlar? Fale baixo. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Busque sabedoria. Provérbios 29:8 e 11. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam-se da ira. Deixe passar, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se deixe ser dominado. Se autocontrole. Tem um autocontrole. E aqui, não fale nada na hora da raiva. Provérbios 12:16. A ira do insensato no instante se conhece, mas a prudência oculta a afronta. Tá vendo? Então descansa. Salmo 4:4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O descanso, queridos, e a reflexão sempre são positivos para a pessoa que foi provada ou provocada a sua ira. Então, coloque tudo, mas tudo na mão do Senhor. A ira pode ser controlada na vida de um cristão que tem o fruto do espírito da mansidão, do domínio próprio. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 23. Devemos aprender, meus irmãos, com Jesus, o que é ser manso
e humilde de coração. Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando isto. A ira não se pode te dominar, mas você pode controlar ela. 1 Coríntios 6,12. Então, vamos controlar nossa ira? Então a ira pode ser vencida através do amor de Deus, que encobre multidão de pecado. 1 Pedro 4. Busque a presença de Deus, que te ajudará a superar tudo em sua vida. Um conselho para aplacar a ira de uma pessoa, irmãos, é presenteá-la, como fez Jacó quando ele foi reencontrar seu irmão Esaú, que há tanto tempo estava irado com Jacó. Jacó enviou 7 grupos à sua frente com presentes, né? Você pode ler isso lá no Gênesis, no capítulo 32. Mas um abraço foi suficiente para resolver tudo aquilo. Em Gênesis 33, eles se encontram e se abraçam. Então, por isso, o sábio disse que o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Provérbios 21. Mas acima de tudo, meus amados irmãos, a humildade pode ser uma ferramenta para demonstrar amor, carinho à pessoa irada, com uma única palavra mágica: perdão. Se humilhar e pedir perdão. Que Deus abençoe a todos nós no dia de hoje. Graça e paz.